Agora a gente vai para os Estados Unidos novamente, porque o presidente americano Donald Trump anunciou um pacote de ajuda de 12 bilhões de dólares para os agricultores americanos que foram afetados pelo tarifaço. A correspondente Mariana Janjacome está de volta para detalhar, então, as informações direto de Washington. Mariana Janjacome, ele tirou com uma mão e deu com outra. Como é que é isso? Débora, a pressão sobre Donald Trump está ficando insustentável, né, nessa questão da economia. Realmente, a população que foi muito afetada, inclusive, claro, os importadores, os agricultores perderam bilhões de dólares quando a China parou de comprar soja aqui dos Estados Unidos. Depois, Trump fechou um acordo com a China para que a China volte a comprar, mas ainda assim o rombo foi muito grande. E hoje saiu o dado também de que, na verdade, o superávit comercial da China com os Estados Unidos ultrapassou $1 trilhão em 11 meses pela primeira vez, um recorde. Então existe sim uma pressão muito grande sobre Trump para tomar medidas com relação à economia, e ele faz esse anúncio de um auxílio de 12 bilhões de dólares para os agricultores. Mas o interessante, Débora, é observar que a Casa Branca não diz que isso acontece, essa situação dos agricultores, a situação da economia que acontece por a culpa de Trump, por medidas do governo de Trump. Diz que, na verdade, essa perda de bilhões de dólares dos agricultores se deve a políticas de Joe Biden. É um efeito ainda das políticas de Joe Biden. Então, a Casa Branca tira ali o peso do tarifaço, do impacto das tarifas dessa conta. Diz que as tarifas não tiveram um impacto nisso, na verdade, isso é um resultado, que o problema é um resultado das políticas do antecessor, de Joe Biden. E isso no mesmo dia, então, no mesmo momento em que sai uma pesquisa mostrando que 40% dos americanos, uma pesquisa da Gallup, mostrando que 40% dos americanos acham que a situação da economia é ruim aqui no país. É a pesquisa agora de novembro, um aumento de 3 pontos percentuais com relação à mesma pesquisa de outubro. Também no mesmo momento em que o próprio secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, admite que a situação não está tão boa assim. Ele deu uma entrevista ontem, aqui no domingo, aqui nos Estados Unidos, uma rede de TV, e disse que no ano que vem os Estados Unidos irão rumo à prosperidade. Ou seja, Trump tenta mascarar a situação, diz que não existe crise de economia aqui nos Estados Unidos, crise no custo de vida, na verdade. Diz que isso é uma falácia dos democratas, é uma invenção dos democratas. Quando assume que existe um problema, também não diz que é por causa das tarifas, diz que é por causa de Joe Biden, mas está ficando cada vez mais difícil para o governo americano esconder a realidade, que é que está pesando, os preços estão pesando no bolso da população. Então, Trump está admitindo que existe sim um problema, e prova disso é esse anúncio que ele faz agora, um anúncio, aliás, bem parecido com o que ele fez ainda no primeiro mandato aqui na Casa Branca, quando também travou uma guerra comercial com a China, e isso também impactou os agricultores. Débora e Yuri.